Gênesis. Capítulos 31, 32 e 33. Capítulo 31. Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então ouvi as palavras dos filhos de Labão, que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: Torna-te a terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó chamar a Raquel e a Lia ao campo, para junto do seu rebanho. E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. E vós mesmas sabeis que com todo o meu esforço tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Assim Deus tirou o gado de vosso pai, e deu-o a mim. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos, e eis que os bodes, que cobriam as ovelhas, eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram-lhe: Há ainda para nós pátio ou herança na casa de nosso pai. Não nos considera ele como estranhas. Pois vendeu-nos, e comeu de todo o nosso dinheiro. Porque toda a riqueza, que Deus tirou de nosso pai, é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te mandou. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelôs. E levou todo o seu gado, e todos os seus bens, que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, a terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. E Jacó logrou a Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e se dirigiu para a montanha de Gileade. Labão prossegue atrás de Jacó. E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo os seus irmãos, e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias, e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonhos, de noite, e disse-lhe: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e a amar a Jacó a sua tenda naquela montanha, amou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, e lograste-me, e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril e com harpa. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora, fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó nem bem nem mal. E agora se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó, e disse a Labão: Porque temia, pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva, reconhece diante de nossos irmãos o que é teu duque está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas,
e não os achou. E saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó, e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis de tua casa? Põe-no aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite da minha mão o requerias. Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugiu dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despedirias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição, e ao trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. O pacto entre Labão e Jacó em Galiede. Então respondeu Labão, e disse a Jacó: Estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês, é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos, que deram à luz? Agora pois vem, e façamos aliança eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra, e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar-Saduta, porém Jacó chamou-o Galiede. Então disse Labão: Este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galiede. E Mispá, porquanto disse: Atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos, para comer pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas e abençoou-os e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Capítulo 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse, quando os viu: Este é o exército de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Jacó envia mensageiros a Esaú. E enviou Jacó mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom. E ordenou-lhes, dizendo: Assim direis a meu senhor Esaú: Assim diz Jacó, teu servo: Como peregrino morei com Labão, e me detive lá até agora. E tenho bois e jumentos, ovelhas, e servos e servas, e enviei para o anunciar a meu senhor, para que ache graça em teus olhos. E os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos a teu irmão Esaú, e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Então Jacó temeu muito e angustiou-se, e repartiu o povo que com ele estava, e as ovelhas, e as vacas, e os camelôs, em 2 bandos. Porque dizia: Se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará.
Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, o Senhor, que me disseste: torna-te a tua terra, e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todas as beneficências, e que toda a fidelidade que fizeste ao teu servo, porque com o meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, peço-te, da mão de meu irmão, da mão de Esaú, porque eu o temo, porventura não venha, e me fira, e a mãe com os filhos. E tu disseste: certamente te farei bem, e farei a tua descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou ali aquela noite, e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para seu irmão Esaú. 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros. 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. E deu-os na mão dos seus servos, cada rebanho à parte, e disse a seus servos: passai adiante de mim e ponde espaço entre rebanho e rebanho. E ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar, e te perguntar, dizendo: de quem és, e para onde vais, e de quem são estes diante de ti? Então dirás: são de teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor, a Esaú, e eis que ele mesmo vem também atrás de nós. E ordenou também ao segundo, e ao terceiro, e a todos os que vinham atrás dos rebanhos, dizendo: conforme a esta mesma palavra falareis a Esaú, quando o achardes. E direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Porque dizia: eu o aplacarei com o presente, que vai adiante de mim, e depois verei a sua face, porventura ele me aceitará. Assim, passou o presente adiante dele, ele, porém, passou aquela noite no arraial. Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. E levantou-se aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, e as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou, e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto tocará a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Capítulo 33. O encontro de Esaú e Jacó. E levantou Jacó os seus olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia, e Raquel, e as 2 servas. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás, porém a Raquel e José os derradeiros. E ele mesmo passou adiante deles e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço, e beijou, e choraram. Depois levantou os seus olhos, e viu as mulheres, e os meninos, e disse: quem são estes contigo? E ele disse: os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Então chegaram as servas, elas e seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se, e depois chegou José e Raquel e inclinaram-se. E disse Esaú: de que te serve todo este bando que tem encontrado? E ele disse:
para achar graça aos olhos de meu senhor. Mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão, seja para ti o que tens. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te, a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente m'a tem dado, e porque tenho de tudo. E instou com ele, até que a tomou. E disse: Caminhemos, e andemos, e eu partirei adiante de ti. Porém ele lhe disse: Meu senhor sabe que estes filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se as afadigarem somente um dia, todo o rebanho morrerá. Ora passe o meu senhor adiante de seu servo, e eu irei como guia pouco a pouco, conforme ao passo do gado que vai adiante de mim, e conforme ao passo dos meninos, até que chegue a meu senhor em Seir. E Esaú disse: Permite então que eu deixe contigo alguns da minha gente. E ele disse: Para que é isso? Basta que ache graça aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, partiu para Sucote e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado, por isso chamou aquele lugar Sucote. Jacó chega a Siquém e levanta um altar. E chegou Jacó salvo a Salém, cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã-Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Continua no próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe o seu comentário e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe a todos.